Olá, vamos continuar os nossos estudos da disciplina de Fundamentos de Análise Linguística para a Formação Docente. Hoje nós damos continuidade à nossa disciplina e vamos tratar especificamente da unidade 2, Investigações Morfológicas, Princípios de Descrição. Eu gostaria de avisar de antemão que vocês verão muitas classificações, muitos conceitos condensados nesta aula, uma vez que o objetivo do capítulo que eu deixei para vocês é traçar um panorama dos estudos morfológicos. E esses conceitos serão vistos futuramente de forma mais detalhada no decorrer do seu curso. Começo com uma citação da autora do nosso texto. Se para o leigo parece evidente reconhecer palavras, para o linguista não é tão simples caracterizar a entidade que representa, aproximadamente, a primeira articulação da linguagem, aquela que se manifesta por meio de unidades significativas. Então, para um falante de qualquer língua, é muito simples dizer casa é uma palavra, cachorro é uma palavra, mas para o linguista há uma certa dificuldade. Em alguns casos, em alguns materiais, alguns estudiosos chegam a dizer que a palavra é aquilo que nós escrevemos entre dois espaços em branco no papel. Mas é claro que é preciso aprofundar e verificar outros critérios. Entretanto, você sempre vai encontrar esse questionamento a respeito do que é uma palavra. Existem dois significados para esse termo dentro da gramática tradicional. Se você observa a frase Ana comeu muitos chocolates, consegue contar 4 palavras. Ana comeu muitos chocolates. Mas você também pode pensar na flexão do verbo comer como formas diferentes de uma mesma palavra. Inclusive, se você for ao dicionário, só vai encontrar uma entrada para este verbo na sua forma infinitiva, que é comer. Então, comeu, comia, comesse, comeríamos, seriam formas diferentes da mesma palavra. Nessa segunda acepção, você leva em conta a forma da palavra e a sua forma abstrata, o que eu acabei de dizer, que é essa maneira de representar esses conceitos, por exemplo, no dicionário. Então, o dicionário seria imenso se a gente fosse registrar todas as flexões de cada uma das palavras existentes na língua. Então, o dicionário utiliza essa forma abstrata como a sua forma de citação. A morfologia, então, é conhecida em linhas gerais pelo campo de estudo que se destina a estudar a forma da palavra. Nós temos dois grandes grupos aí. A morfologia flexional, que são esses desdobramentos de uma mesma palavra. Então, no caso dos verbos do português, eu posso buscar as flexões, a regularidade das flexões, e estudar também alguns fenômenos típicos dos verbos irregulares, esses desdobramentos para os nomes, para os verbos, para as classes gramaticais de maneira geral. E a morfologia lexical estuda a produção de novos lexemas. A língua sempre está variando, como nós já estudamos, e também, ao longo do tempo, nós vamos acrescentando, criando novas palavras, traduzindo de outras línguas e adaptando ao nosso sistema gramatical. Então, é possível também ter esse lado da morfologia, que é a morfologia lexical. É possível estudar essa produção de novos lexemas. Esse termo, morfologia, começou a ser usado na linguística no século XIX. E aqui nós temos uma classificação que foi dada ainda no século XIX das línguas em 3 tipos. As línguas isolantes, apenas com raízes, como o chinês. As línguas aglutinantes, que são aquelas que têm palavras que combinam raízes e afixos para relações gramaticais distintas, como o turco. E as línguas flexionais, raízes e elementos gramaticais, como o latim. Qual é a diferença das línguas flexionais para as aglutinantes? As flexionais não têm um afixo para cada significado gramatical.
Se nós usarmos a palavra bonus como exemplo do latim, esse as final indica várias relações gramaticais, por exemplo, que é feminino. E a língua aglutinante, ela tem um afixo para cada informação gramatical. Vale dizer que você encontra exemplos de diversas línguas dentro do próprio material, do próprio capítulo que eu escolhi para a nossa aula de hoje. Essa tipologia, entretanto, né, entre aglutinantes, flexionais, ela não tem valor para delimitar as línguas mais ou menos evoluídas. Então, a ideia não é dizer que tal tipo de língua é mais importante, é mais evoluído. Nós até já discutimos isso na nossa primeira aula, dizendo que as línguas são sistemas complexos, então não existe razão, não existe porquê dizer que uma língua é melhor do que a outra. São apenas maneiras de descrever e de estudar essas línguas. Quando você vai observar as palavras dentro da língua, é preciso então utilizar critérios para delimitar. De acordo com o nosso texto, o critério sintático seria muito importante. Por exemplo, você pode usar também um critério fonético. Cada palavra tem apenas um acento, mas a fonética ou a semântica, ambas se mostraram insuficientes para delimitar esse estudo da forma. Para alguns autores, como a nós, o critério sintático é o mais importante. Então, vejam o que ela diz. Seriam palavras, as sequências sonoras, que poderiam constituir a resposta mínima a uma pergunta e que poderiam ser usadas em várias posições sintáticas. Se eu pergunto, o que você viu? Você pode responder a palavra gato. E essa palavra gato pode ser usada em várias posições sintáticas. Pode ser usada de forma isolada, como eu acabei de dar um exemplo, mas também pode, em várias sentenças, funcionar como objeto direto, como sujeito, enfim. Então, é importante pensar nessa delimitação de critérios também. Dentro desse estudo da forma, nós também nos valemos da ideia de signo de Ferdinand de Saussure, que é a junção de um significante, que é a expressão sonora, a um significado, que é o conteúdo semântico. Então, o que a morfologia vai estudar? É essa relação entre a forma da expressão e a forma do conteúdo. Ou seja, nós temos sons organizados linguisticamente que produzem significado. Um ponto relevante, já que em todo campo de estudo nós precisamos delimitar o objeto, é qual é a unidade mínima da morfologia. Por um lado, nós podemos estudar as palavras, como cantaremos. Aí eu tenho uma forma verbal e eu posso me dedicar a estudar essa forma, ou a forma gato, todas as palavras que vocês pensarem da língua. Nesse caso, eu estaria focada em estudar, por exemplo, sentenças, observar como as palavras se comportam dentro das sentenças, a ordem que é possível dentro daquela língua que eu estou estudando, inclusive estudar também o próprio vocabulário de uma língua. O outro lado e a outra possibilidade é estudar a partir dos morfemas. Observem que eu separei a mesma palavra, cantaremos, em 4 itens. Então, cada um desses 4 componentes corresponde a um morfema, e aí eu teria um objetivo próximo do que o estruturalismo também se destinou a fazer, e descrever os distintos morfemas nas línguas do mundo. Por isso que eu coloquei no último tópico que em cada escolha existe um foco distinto dado à morfologia. Você pode estudar as palavras ou pode estudar a partir dos morfemas. Vamos falar um pouco da identificação dos morfemas. Qual é a definição desse conceito? Bom, forma com significado que não pode ser decomposta em formas significativas ainda menores. Se nós pensarmos no exemplo anterior, o cantaremos, e eu selecionar o morfema cante e separar, dividir simplesmente no CA ou até o CAN, eu não tenho ali nenhum significado. Eu só tenho esse significado quando eu tenho essa forma completa, até a letra T, né? Até o T, cante.
E aí eu posso, inclusive, fazer trocas, usar o mesmo final, o aremos, né, como dance, dançaremos, cantaremos. E essa, inclusive, é uma técnica de identificação de morfemas que eu coloquei aí, que é a comparação. Você vai comparar. No português isso já está descrito, então é fácil para nós, mas imaginem também os linguistas que estão se dedicando a traçar e a descrever as gramáticas de algumas línguas e precisam sim reconhecer o que é morfema dentro daquela língua. Essa técnica de comparação, por exemplo, lobo e lobos, eu percebo claramente que entre a forma do singular e a do plural, eu tenho apenas o acréscimo desse arquifonema S, então isso me indica que esse arquifonema é aquele que representa número plural, ou seja, que indica mais de um. Esse conceito de morfema serve para os signos mínimos que indicam tanto o significado lexical quanto gramatical. Por exemplo, o S é um significado, este S, gramatical, porque indica uma relação, né, de plural, que abrange várias palavras da nossa língua, várias categorias de palavras da nossa língua. Mas também nós temos alguns morfemas que indicam esse significado, né, biosocial, como dizia Matoso. Quando eu falei do cantaremos e do dançaremos, nós sabemos que são significados distintos, são verbos distintos, mas precisamos atentar que simplesmente é pela troca desse morfema inicial. Um vá também, aqui eu gostaria de dar um segundo exemplo, né, do pretérito imperfeito, como eu amava, tu amavas, também é um significado gramatical. Quando eu escuto alguma pessoa dizer, eu amava chocolate, por exemplo. Esse amava e o vá me indica um pretérito imperfeito, é também uma relação gramatical. Outra definição de morfema, que não está no nosso material, mas eu trago aqui, de Matos Câmara Júnior, dá-se esse nome ao elemento formal que se combina com o semantema, constituindo um mecanismo gramatical por meio do qual o semantema passa a funcionar na comunicação linguística. O semantema pode ser considerado uma parte do vocábulo que expressa um conceito lexical e que não se confunde com o morfema gramatical. No dicionário, Matoso Câmara ainda afirma que o semantema aparece nos morfemas lexicais, aparece nos processos de formação de palavras e que a palavra semantema em si significa, quer dizer significação. Então, essa é uma outra definição para morfema. Por fim, o autor ainda comenta que é possível usar a palavra morfema ou a palavra semantema. Aqui, na nossa aula, eu apenas trouxe mais essa definição, mas nós continuaremos usando o termo morfema. Agora, sobre a identificação dos morfemas, eu comentei rapidamente que nós observamos as trocas e verificamos as alterações. Só que, assim como na fonética e nos outros níveis da língua, nós também podemos ter essa diversidade morfológica, né? Então, a diversidade morfológica é até maior do que a diversidade sintática. E muitas vezes já ficou provado que nós não conseguimos fazer essa correspondência um a um. Ou seja, só uma forma é um morfema. Aí, se eu tiver outra forma, é outro morfema. Não. Nós temos aqui cantaremos e cantará. Nos dois casos, você sabe que é o futuro do presente. Entretanto, se você observar essa indicação do morfema, percebe que existe ali tanto a forma re ou ra, né? O re ou ra. Então, o morfema, você precisa considerar que é uma abstração, resultado de uma abstração ou de uma generalização, como eu coloquei aí, que pode apresentar várias configurações fonéticas, cada uma delas é um morfo do mesmo morfema. Ou seja, o morfema é a ideia, é o conceito, é abstrato, e o morfo é a realização. Imagine, então, eu tenho um morfema que é
futuro do presente, do indicativo. E os morfes que representam este morfema são re, irá, no português. Nós podemos, então, ter alomorfes que têm algum condicionamento fonológico, ou seja, respeita a combinação possível dos fonemas da língua, as regras fonológicas, cada língua tem o seu conjunto de sons, mas tem também as regras para combinar esses sons. Observem aqui o exemplo. Parte e bebe. Eu tenho um alomorfe I, do morfema I da segunda conjugação, que é do beber, né? E o morfema I da terceira conjugação, porque partir, se você olhar esses verbos no infinitivo, partir e beber são de conjugações distintas, mas nesta forma eles têm a mesma terminação. Nós temos como exemplos do italiano, dados pela nossa autora, ato, uto e ito, que são alomorfes do particípio passado. E por que são alomorfes morfológicos? Porque eles dependem diretamente da terminação, ou seja, da forma infinitiva dos verbos are, ere e ire. Então, essas formas determinam qual será o morfe utilizado para indicar o morfema particípio passado. Portanto, são alomorfes, uma vez que expressam a mesma ideia, a ideia de particípio passado na língua italiana. Agora vamos falar um pouco dos processos morfológicos e eu já gostaria de adiantar que vocês encontram mais exemplos e outros exemplos no material para alimentar o seu conhecimento a respeito desses processos morfológicos. Por exemplo, nós temos um processo que é a adição, processo muito simples, em que eu acrescento à base um ou mais morfemas. Observem aprofundar. Nós temos dois morfemas aditivos, o A inicial e o AR final, que indica que é um verbo, e esses morfemas foram somados a essa raiz profunde. Então, neste caso, eu tinha a raiz e acrescentei o morfema à base. Aliás, acrescentei dois morfemas a essa base, né? Um morfema antes e outro depois. Nós temos esses afixos que se unem à raiz, ou seja, afixos aditivos, podem ser os sufixos, que você já conhece, depois da base, como em livros. Né? Nós temos também os prefixos, que são colocados antes dessa base, como na palavra incerto, em que eu acrescento esse prefixo à palavra certo. E existem outros tipos também, como os infixos, os circunfixos e os transfixos. Por exemplo, o transfixo na língua hebraica é bastante comum, porque é uma língua baseada nas consoantes. Então, vocês encontram exemplos desses morfemas aditivos no material. A reduplicação, a repetição desses fonemas da base, com ou sem modificações. Aqui nós temos um exemplo do Pidgin. Eu gostaria de explicar que Pidgin é aquela língua de contato, né? Quando os grupos de diferentes idiomas se encontram, eles precisam estabelecer comunicação. Isso é um Pidgin. E os exemplos dados pela autora são Lapum, velho, Lapum, que é muito velho. Então, essa reduplicação, no caso, indica uma intensificação desse adjetivo, velho, muito velho. Nós podemos também ter a alternância, em que segmentos da base são trocados por outros, e isso é muito comum aqui nos nossos verbos, como eu coloquei, né? O verbo fazer, eu tenho as formas fiz e fez, então eu mexi nessa base, mexi na raiz desse verbo, assim como o verbo dizer. Eu tenho tanto a forma digo como a forma dizes. Nesses casos, eu digo que são morfemas alternantes. Podemos também subtrair um segmento para expressar algum valor gramatical. Observem aqui os exemplos: órfão e órfão, campeão e campeão. Quando nós temos a subtração desse O final, que eu tenho como resultado é a forma feminina da palavra. Então, por meio do processo de subtração. Bom, vale dizer que algumas formações, algumas palavras da nossa língua podem utilizar mais de um processo.
Se você compara, por exemplo, o singular e o plural de ovo, né? Ovo e ovos, eu claramente percebo que existe um morfema aditivo nessa forma plural, que é o S, então eu tenho uma sufixação de S, mas eu também tenho uma outra informação que me diz que é plural, que é a alternância sonora. Então, no singular, eu utilizo esse O fechado, ovo, e no plural, ovos. Então, as duas informações estabelecem que nós trocamos, né, o singular pelo plural. Ainda vai dizer que existem os casos de cumulação. Em alguns materiais vocês encontram essa classificação, os morfemas cumulativos, né? A forma, por exemplo, eu amo, esse O, esse morfema O, tanto indica que é presente do indicativo, também indica que é a primeira pessoa do singular. Então, é um processo bem comum encontrarmos morfos cumulativos ou morfemas cumulativos na língua. Agora, tem um tipo que é o morfema zero. Volto a dizer que nós seguimos aqui as ideias do nosso capítulo. Alguns autores tecem críticas à ideia de morfema zero. Inclusive, o texto comenta isso, que você só pode estabelecer o morfema zero depois de realmente fazer as comparações necessárias dentro daquela língua. A ideia de que quando não há nenhum morfe para o morfema, falávamos e falava. O falávamos nos indica o nós, né? Ou como vocês conhecem, a primeira pessoa do plural. E se você compara com falava, percebe que ali não tem nada. Então já me indica que é outra pessoa. Por quê? Por uma ausência. Da mesma forma, algumas palavras que já têm o S na sua composição, pires, por exemplo, eu não sei dizer se é singular ou plural, a menos que eu coloque num contexto, né? E daí eu consigo descobrir se eu estou usando a forma singular ou plural. Por isso que a autora nos diz que ali eu tenho um radical mais o zero, não tem mais nada dentro dessa forma. Agora, com relação à ordem dos morfemas, assim como eu comentei brevemente que os sons têm regras dentro de cada língua para combinação, nós não podemos fazer aqui no português uma combinação de 5 consoantes seguidas, 4 consoantes. Nós precisamos muito das vogais, aliás. As línguas também têm essas restrições de como seus morfemas podem se combinar. Então, em português, eu não posso fazer algo como mos dorme, para dormimos, né? E também não posso fazer casa a para a casa, que é um nível sintático e é um exemplo do qual eu gosto bastante, porque indica realmente que todos nós temos essa gramática internalizada, uma vez que nenhum falante do português constrói uma sentença casa a comprei, né? Mas eu comprei a casa, ou a casa eu comprei, não coloca, na verdade, o que eu quero destacar é o artigo depois do nome. O artigo sempre aparece antes do nome. Então, essa ordem dentro do português é importante. Às vezes, para indicar até diferentes relações sintáticas estabelecidas, né, entre os termos, e a mesma coisa acontece no âmbito morfológico, nós não podemos trocar na ordem que nós quisermos esses morfemas. Agora vamos falar um pouco da morfologia lexical e da morfologia flexional. Eu comentei no início que são duas áreas relevantes, né? Dois lados da morfologia, que é o estudo da forma, e você tem, então, a derivação, que é esse mecanismo básico da morfologia lexical, ou seja, eu consigo criar novas palavras por meio desses morfemas derivacionais, que têm uma distribuição restrita e que nos ajudam a formar novas palavras. Então, por exemplo, se você pensa nos morfemas derivacionais são ou mento, percebe que eles se juntam a verbos. Então, caçar, caçação, casar, casamento, nos ajudam a formar novas palavras. Já a flexão é o mecanismo básico da morfologia flexional que tem conjuntos fechados. Então, observe que se você compara, por exemplo, o verbo
amar, dançar, verbo de primeira conjugação. Percebe repetições, porque nós vamos conjugar da mesma forma, né? Eu amava, eu dançava, por exemplo. Ou seja, é um conjunto fechado. Esses conjuntos dos morfemas flexionais, embora eles tenham o uso amplo, eles têm um número limitado. O plural, por exemplo, tem pouquíssimas formas no português. Tem os seus alomorfos, mas dependendo do autor, por exemplo, você tem apenas o S. O S é a formação básica do plural, e aí eu tenho esses alomorfos, um ES para determinadas palavras, enfim. E eles modificam as mesmas palavras, eles não criam novas palavras, como eu falei bem lá no início, né? Nós temos comer-se, comeria, comermos, o mesmo lexema que está registrado no dicionário, comer. São super importantes dentro das línguas, né? E são do uso amplo, porque você vai aplicar várias palavras que se encaixam dentro daquelas categorias. Dentro da morfologia lexical, então, eu tenho a derivação, né? Esse elemento irredutível, como as palavras derivadas, que é a raiz, então, eu pego a raiz, e a raiz com seus afixos forma o que nós chamamos de radical. É importante dizer que esse processo é bem produtivo, o processo de derivação, porque, dentre outras possibilidades, ele vai mudar classes, às vezes você tem necessidade de usar uma outra classe gramatical dentro da sua sentença, e ele indica noções bem gerais. Só um exemplo em relação à primeira parte, né? Nós temos a palavra mar, que seria a raiz, e aí eu posso ter marinha, por exemplo, esse inha é o sufixo, mas eu também posso formar a partir de marinha e até essa terminação, acrescentar o sufixo eiro e formar marinheiro. E aí o marim seria já o radical, e o mar, que é a forma primeira, seria a raiz. Bom, também tem um processo de composição, como eu disse, nós estamos aqui apenas passando por essas temáticas todas da morfologia. Na composição, temos base mais base, como a palavra guarda-chuva. A composição é um processo um pouquinho mais restrito, você utiliza para categorizações mais particulares, e vale lembrar que quando nós juntamos duas palavras da língua, nós podemos expressar um significado totalmente distinto da soma de cada uma das partes. Então, eu sei o que é a palavra amor, o significado de amor, e o significado que é perfeito. Mas quando eu junto e formo a palavra composta amor perfeito, eu tenho uma flor. Então, não necessariamente nós temos simplesmente a soma de significação das partes. A derivação regressiva também é um processo muito útil, por exemplo, quando você deseja criar nomes de verbais, e ali há uma redução dos morfemas, agitar, agito, buscar, busca, implantar, implante, nem sempre é apenas a retirada do R, né, do infinitivo. Vocês observem que aí nós temos 3 possibilidades de fazer essas novas palavras. Temos ainda a derivação parasintética, que é um caso de adição simultânea de prefixo e sufixo. Exemplos: enraivecer, enfeitiçar, desalmado. Você não tem simplesmente o enraivez ou o raivecer. Precisa dos 2 elementos ao mesmo tempo para criar uma derivação parasintética. E dentro da morfologia flexional, nós estávamos até então falando dessa morfologia lexical. Na flexional, nós temos categorias que as línguas expressam, né? Por exemplo, nos nomes, nós temos a expressão do gênero, do número, singular, plural, do caso. Dos verbos, nós temos também a expressão de modo, tempo, aspecto, pessoa, e vale um estudo detalhado para cada um desses, sobretudo dessas 2 categorias, dos nomes e dos verbos. A flexão, então, vai se vincular a essas relações gramaticais e, inclusive, é super importante dentro da sintaxe, quando nós trabalhamos com a parte da concordância. Por último, eu gostaria de comentar sobre outro ponto de estudo relevante, que não é abordado no capítulo, mas dentro da morfologia, nós temos também a parte de classificação de palavras. No português, você já estudou no seu período de ensino básico, que nós temos 10 classes gramaticais,
desde os substantivos, os verbos, as conjunções, as interjeições. Eu gostaria de dizer que esse estudo é bem importante, porque dentro da linguística, vários estudiosos já fizeram proposições distintas para classificar de outro modo essas palavras que nós temos na língua. Então, você pode pesquisar, por exemplo, Mário Perini, pode pesquisar a classificação do Joaquim Matoso Câmara Júnior, assim como para outras línguas também nós temos uma reflexão a respeito disso. Em relação ao ensino, é bem relevante que você se dedique a fazer algumas pesquisas sobre como essas classes gramaticais são apresentadas nos materiais didáticos, em relação àqueles critérios que nos auxiliam, como eu comentei, o critério sintático, o critério semântico, o critério morfológico. Será que eles estão bem distribuídos nas definições e nas apresentações dessas classes gramaticais? Como que nós estamos, por exemplo, utilizando outras formas além daquelas que estão previstas na tradição para os verbos, ou seja, além do eu, tu, ele, nós, vós, eles, que outras formas são essas que nós utilizamos? São estudos importantes que correlacionam a parte morfológica com outras áreas também e que vale a pena uma pesquisa, vale a pena o estudo para as suas futuras aulas. Essas são as referências da nossa aula de hoje. Espero que você faça uma boa leitura do material. Um abraço e até a próxima.